O segundo livro de Esdras, capítulo 6, verso 9. Para Esaú é o fim do mundo, e Jacó é o começo do mundo que segue. A new Miss Universe is South Africa. E tensão no Oriente Médio. O chefe da Guarda Revolucionária do Irã morreu em um bombardeio do Iraque. As informações chegam dos Estados Unidos com a correspondente Heloísa Vilela. Muito boa noite para você. Boa noite, Giovana. A TV estatal do Iraque anunciou a morte do comandante e os governos dos Estados Unidos e do Irã confirmaram a notícia agora há pouco. O Departamento de Defesa americano informou que seguiu as ordens do presidente Donald Trump e autorizou o ataque aéreo ao comboio onde estava o major Qassem Soleimani, no aeroporto de Bagdá. Soleimani é considerado o segundo homem mais forte do Irã e uma ação americana para matá-lo significa uma aceleração significativa na tensão entre Estados Unidos e Irã. Washington considera Soleimani responsável pela morte de centenas de soldados americanos durante a guerra do Iraque e o organizador de milícias e grupos paramilitares dentro do Iraque hoje. No mesmo ataque também morreram o chefe da milícia iraquiana, Abu Mahdi al-Muhandis, e outras 3 pessoas. Esta semana, grupos paramilitares iraquianos cercaram a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá por mais de 24 horas e chegaram até a botar fogo na recepção do prédio. Giovana. É isso aí, pessoal. Sou eu novamente. Primeiramente, eu gostaria de glorificar o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Moisés, e abençoado seja seu Filho, o escolhido, Cristo, que é grego para Salvador, o Salvador das 12 tribos, pessoal. E antes de eu começar aqui, eu postei essa imagem, né, do Bolsonaro, né, que ele quer legalizar a matança. Eu coloquei aqui Salmos 94, capítulo 94, verso 20 a 21. E é claro, esse cara aqui, esse Quosh, Paulo Josué Quosh, né, ele vem me atacando muito quando eu... ultimamente, quando eu fico postando essas coisas, né, aí ele fica só dizendo que eu só falo besteira e que eu sou esquerdista, né, como sabendo que eu sou descendente das 12 tribos, eu iria alguma coisa querer com a política deste mundo. E tem a cara de pau de falar no Deus de Israel, né, olha esse demônio, um imigrante na nossa terra, querendo me demonizar, né? Sem saber que eu sou um descendente das 12 tribos, né? Imagina, né? Esse gentil. Mas o assunto não é ele. O assunto é outro. O assunto é o Irã, ou o Irão, né? Como vocês já devem ter percebido, os Estados Unidos atacou o Irã, matando um general de lá. E eu sempre digo em vários vídeos meus, né, que nós que estamos acordados, nós somos observadores do tempo, né, do que acontece.
Porque nós que estamos de olhos abertos, que pregamos a verdadeira palavra de Deus, né? O que está realmente escrito na Bíblia, essa é a palavra, é o Espírito Santo, né? Nós temos que ficar observando o mundo ao nosso redor, né? Porque Cristo disse isso, né? Para a gente ficar de olho nos sinais, né? Nações iriam entrar em guerra contra nações, né? Rumores de guerra, terremotos e tudo mais. E o maior incidente do mundo, pessoal, para aqueles que estão de olhos acordados, acabou de acontecer. América, a cabeça da serpente, que é os Estados Unidos, né? Todo mundo faz o que os Estados Unidos dita, né? Eles mandam em todo mundo, né? Olha o Bolsonaro, um presidente de uma terra chamada Brasil, né? Da Babilônia chamada Brasil, fica dando ouvidos ao que o Trump, um presidente dos estados da Babilônia chamada Estados Unidos, faz, né? Todo mundo, né? Esse sistema romano, né? Esse poder romano, né? Essa matrix que foi colocada sobre o mundo, os diretores, a cabeça, como se diz, né? Aqueles que têm o poder, aqueles que ditam, vêm lá dos Estados Unidos, ok? A Europa faz exatamente o que os Estados Unidos ditam. A América do Sul faz exatamente o que os Estados Unidos ditam, né? Mas tem esses países lá fora que eles se recusam a colaborar com a Babilônia, como um desses é o Irão. Por quê? Porque, né, eu tenho vídeos antigos que eu fiz, parece que até 2, 3 anos atrás, além de ficar aqui postando coisas no meu Facebook, né, que, né, o Irão, eles entendem a história bíblica, eles conhecem, eles sabem quem nós somos. Eles sabem disso, eles sabem que os negros e os nativos são os israelitas. O velho presidente do Irão disse isso uma vez numa entrevista, falando com o povo dele. Está gravado, está no YouTube. Vocês entenderam? Mas eu quero manter esse vídeo curto. Então, um grande acontecimento acabou de acontecer. Ok? Eu escrevi aqui, mostrar o vídeo do ataque contra o Irão, isso eu fiz, né? Mostrar o vídeo da explicação do novo conflito entre os dois. Deixa eu fazer isso rapidinho. Entenda a tensão entre Estados Unidos da América e o Irão, né? A tensão entre os países se acirrou após ataque à embaixada dos Estados Unidos no Iraque, no dia 31 de dezembro, né? Aí aqui, em represália, Trump ordenou um ataque contra um comboio no aeroporto de Bagdá que matou 9 pessoas na madrugada desta sexta-feira, né? Dia 13. Hoje é o sábado santo do Nosso Senhor, dia 4, né? Aí deixa eu falar logo para vocês, né, do novo ano do calendário gregoriano, né? Porque o verdadeiro calendário, o calendário judaico, o ano começa em março, ok? Entendam isso, pessoal. A gente, de novo, o calendário gregoriano é a outra matrix da ditadura caucasiana que eles colocaram sobre nós, né? Esse calendário é falso. O calendário judaico, que no fundo é o verdadeiro, o ano começa em março, no dia 21 de março, na lua cheia. Entre os mortos estava o general iraniano, que é esse cara aqui, né? Que a gente pode ver aqui no meio, olhando para o lado. Esse Qasem Soleimani, muito próximo do líder supremo do Irã. Um dos homens mais poderosos do país, né? Claro.
o Ayatollah Ali Khamenei pediu severa vingança, ok? E a Embaixada dos Estados Unidos da América recomendou a seus cidadãos que abandonem imediatamente o Iraque. Né? Aí, é claro, Trump, sendo um edomita, um caucasiano que ele é, né? A semente da serpente, né? Gênesis, capítulo 3, verso 14 a 15, né? A semente da serpente são os caucasianos, né? Sendo a raça arrogante que eles são e assassinos de natureza, é claro que ele provoca. Irã nunca ganhou uma guerra, mas nunca perdeu uma negociação, né? Então, eu quero manter esse vídeo curto, eu não quero falar muito tempo. Por que que agora, esse acontecimento, ele agora é muito importante para nós que estamos acordados. Nós descendentes das 12 tribos. Os negros, descendentes de escravos, e os nativos pelos 4 cantos do mundo. Ok? Porque o que aconteceu agora é muito importante para o que há de vir. Por quê? Jeremias, né, mostrar a explicação com o mapa do Irão, né, a imagem do Wikipédia. Jeremias, capítulo 51, verso 11 a 14. Vamos lá. Jeremias, capítulo 51, verso 11 a 14. Ok? Vamos lá. Jeremias, capítulo 51, verso 11 a 14. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média. O que é a Média, pessoal? Né? Aqui essa palavra, Média. O que é a Média? Para isso, eu fiz uma imagem, né? Eu não vou direto para o Wikipédia, vocês mesmos podem ir. Eu já preparei aqui uma imagem da Wikipédia, né? O que a gente chama de screenshot, né? Então aqui a Wikipédia, Medos, que é essa média. Eu vou ler aqui para vocês. Deixa eu aumentar aqui. Os Medos foram uma das tribos de origem ariana que migraram da Ásia Central para o Planalto iraniano, ok? Irão, iraniano, durante a Antiguidade. No final do século VII a.C., fundaram o Império Medo, né? O Império Medo. O que Jeremias capítulo 51, verso 11 diz: aguçai as flechas, preparai os escudos, o Senhor despertou o espírito dos reis da Média. Ok? Um império Medo, né? Como tá? Medo, isso. Centrando na cidade de Ecbatana. Bem, aqui tem uma coisa aqui, né? Ecbatana. Não dá pra... Mas, é mesmo, é claro, isso daqui não é a Wikipédia. Essa é uma imagem que eu fiz. Sua língua pertencia ao tronco indo-europeu. Ok, ou seja, em termos de etnia, raça, língua e religião, estavam relacionados com os persas. Ok, pessoal? O Medo, né? Esse reino Medo, que a Bíblia chama de o quê? De Média, né? Os reis da Média. Eles são os velhos persas. Para isso eu coloquei uma imagem aqui, uma outra imagem, que a gente encontra pela internet. Tá bom? Irã, Persa, né? Pérsia. Tudo isso daqui que está em laranja, pessoal, esse daqui é a Média, é o velho Império Persa. O que a gente chama de hoje de quê? Os estados islâmicos. A Turquia é um estado islâmico, a Síria, o Jordão, né? Apenas o Israel que não é, né? É isso daqui. Lembra-se que eles fizeram parte antigamente. O Iraque, né? O Irã, Afeganistão, Paquistão,
o império, o que a gente chama hoje, né, dos estados islâmicos, o império da Média, da Média, dos Medo. Ok, pessoal? Então vamos continuar. Porque o seu intento é contra a Babilônia. Novamente, pessoal, o que significa a palavra babilonismo? Deixa eu pegar de novo aqui a minha velha imagem. O que é o babilonismo? Babilônia, ou babilonismo, é um lugar, uma terra, vamos dizer, Brasil, né? Porque o continente americano é uma só Babilônia, ok? Porque a Babilônia representa uma terra, um lugar onde tem várias raças, nações, raças, né? Sobre uma bandeira. Como exemplo, eu vou pegar Brasil. No Brasil, nós temos várias nações, várias raças. Nós temos o caucasiano se chamando de brasileiro. Nós temos o asiático se chamando de brasileiro. Nós temos os negros se chamando de brasileiro. Nós temos os africanos nativos que vivem no Brasil se chamando de brasileiro. E nós temos árabes também, né, imigrantes no Brasil se chamando de brasileiro. Sobre uma bandeira, Brasil, uma ideologia, né, capitalismo, democracia, né, o sistema monetário e assim por diante, né, e uma língua, português, ok? A mesma coisa nos Estados Unidos. Todos vocês veem os filmes dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, que não é Brasil, mas também é uma Babilônia, a gente encontra caucasianos, árabes e assim por diante, né? Uma Babilônia. E o que Deus diz? Que os persas irão, né, os reis da Média iriam fazer contra os países babilônicos, né? Porque o seu intento é contra a Babilônia para a destruir, porque esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Por quê? Porque, né, os gentios, os não descendentes de Jacó, novamente, os gentios que não são descendentes de Jacó, o caucasiano, o árabe, o asiático e o africano nativo descendente de Cão, nosso Deus tem que se vingar deles, porque eles estão na nossa terra, né? Aqui, ó, eles estão na nossa terra debochando da nossa cara, ok? Eles ficam na nossa terra debochando da gente, como se eles fossem os nativos da nossa terra, ok? Então essa é a vingança que Deus está trazendo para os países babilônicos. Brasil, Estados Unidos, Canadá, Argentina, México, são todos países babilônicos, porque todos eles vão ir para a guerra contra quem? Contra os reis da Média. Os reis da Média, ok? Irão, os países islâmicos. Né, por causa da vingança do nosso Senhor, ok? Pela vingança do nosso Senhor. Verso 12. Arvorai um estandarte, né, uma coisa, um comum, né, sobre os muros de Babilônia. Reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai as ciladas, porque como o Senhor intentou, assim fez o que tinha falado contra os moradores de Babilônia, né? Isso tudo ainda vai acontecer, isso está sendo agora preparado. Agora os Estados Unidos matou um homem importante, né? Um rei da Média. Agora tudo isso está sendo preparado. Verso 13. Ó tu que habitas sobre muitas águas. Qual é a terra que habitas sobre muitas águas? Né? As Américas. Ok?
rica de tesouros, né? Os Estados Unidos, por exemplo, eles são ricos, todo mundo faz o que eles fazem, né? Eu estou aqui na Alemanha, aqui na Suíça, e até aqui na Suíça, quando é 31 de outubro, né? Halloween, né? Eu sei que muitos de vocês sabem, eles vêm bater aqui na minha porta. Tu tem doces? Amigo, nós estamos na Suíça. Mas todos imitam o quê? A América, a cabeça da serpente. Né? Rica de tesouros é chegado o teu fim. Então, os 400 anos acabaram, pessoal. Os 400 anos acabaram. O que estou fazendo? Deixa eu vir aqui rapidinho. Deixa eu mostrar algo aqui para vocês. Aqui os 400 anos. Isso daqui está em inglês, mas os 400 anos, o livro de Atos, capítulo 7, versos 6 a 7, acabaram, pessoal. Os 400 anos foram zelados. É por isso que a partir de fevereiro do dia 8 do ano passado, eles começaram, muitos magazines, né, revistas de fora começaram a colocar coisas históricas sobre os 400 anos. Ok? A USA Today é um dos jornais, ou magazines, né, que a gente chama também, muito valorizado nos Estados Unidos. E eles fizeram aqui os 400 anos. Por quê? Porque, o que eu sempre digo, aqueles que estão no poder, eles conhecem as histórias bíblicas, eles conhecem as escrituras. Então, um irmão que não está acordado, uma pessoa qualquer, vamos dizer até mesmo esse idiota aqui, né, que fica me atacando, né? Vamos dizer até mesmo esse idiota, ele não passa de um idiota, uma pessoa comum do dia a dia que não entende o que fica dizendo, né? Ele não entende o que isso significa, né? Quando essas coisas estão sendo escritas numa revista como a revista USA Today, né? Mas isso daqui já é como um alerta para quem? Para aqueles da elite. Eles pegam o USA Today, eles veem isso. Caralho, os 400 anos terminou. Peraí, o que mesmo que a Bíblia diz sobre os 400 anos? Atos, né? Aí novamente, eles conhecem, né? Atos capítulo 7, 6 a 7, o que mais? O que mesmo que está escrito? E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, né? Lembre-se, as 10 tribos foram para a América fugindo da escravidão, né, da Assíria, há uns 3.000 anos atrás, e em 619 eles trouxeram os nossos irmãos negros, né, da tribo de... os judeus, né, da tribo de Judá, Benjamim, e os levitas também, né, não são só 2 tribos, eram 3 tribos, eles trouxeram em 619, né, então, né, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, sujeitariam à escravidão e a maltratariam por quantos anos? Por 400 anos. 400 anos, caralho. E o que Deus disse no verso 7? E eu julgarei a nação que os estiver escravizado. Então, esse cara, né, que é apenas um idiota do dia, ele não entende, né? Ele pode até não entender, mas a elite leu o USA Today, né, no 8 de fevereiro de 2019, a elite já, puta merda, tá acabando, né? O nosso tempo tá acabando, ok? Então, porque é chegado o teu fim. Os 400 anos se selaram, pessoal. Agora está chegando o fim do poder edomita, dos caucasianos. Aqueles que nos escravizaram. E Deus irá julgar a nação que os escravizou. Quem nos escravizou, pessoal? Quem? Quem? Quem será que vendia e comprava escravos? Todos nós conhecemos a resposta. Até esse filho da puta aqui conhece essa resposta.
Mas ele se faz de idiota ou ele realmente não passa de um idiota? Né? Então o tempo deles acabou, chegou o fim. Chegou o fim, os 400 anos se zelaram. Então o que? 14. Jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo, dizendo, ainda que te enchi de homens, né? Olha as Américas, né? Eles se multiplicaram, eles ficam nos chamando de minoria, né? Um monte de asiático no Brasil, um monte de caucasiano no Brasil, né? Ele encheu a Babilônia de homens, né? Como de lagarta, né, já fazendo referência, né, a essa atitude do homem branco, né, que ele é um devorador natural. Contudo, levantarão gritaria contra ti. Contudo, deixa eu ver aqui, ó. Contudo, levantarão gritaria contra ti. Enforcou aéreo ao comboio onde estava o Major Cassini. É aqui? Grupos para bombardear. Ou era aqui nesse vídeo? Aqui, deixa eu ver rapidinho aqui. Onde foi mesmo? Né? Não é aqui. É um vídeo que eu mesmo vi pelo YouTube, que eles estavam gritando morte aos Estados Unidos, morte aos Estados Unidos, né? Contudo, levantarão gritaria contra ti. Então, pessoal, agora a coisa vai agora a coisa vai ficar feia, ok? Os príncipes ou os reis da Média, da Pérsia, os persos, né? O Irão, como todos os seus aliados, vão agora para a guerra contra os Estados Unidos, ok? E a coisa vai ficar feia. O que mais está aqui, né? Link para o noticiário. Ok, eu peguei mais um noticiário. Deixa eu ver aqui. Qual foi o noticiário? Né? Acuado pelo impeachment, Trump puxa o gatilho e empurra Estados Unidos para a guerra. Ok? Agora acabou. Contudo, levantarão gritaria contra ti. Ok? Agora vai vir a guerra, pessoal. Vai vir a guerra. A terceira guerra mundial. E como que eu sei disso? Apocalipse, capítulo 11, verso 14 a 15. Vamos para lá. Apocalipse, capítulo 11, verso 14 a 15. Ok? Apocalipse, capítulo 11, verso 14 a 15. Verso 14. É passado o segundo ai. Eis que o terceiro ai cedo virá. O que significa a palavra ai, pessoal? O que a gente se refere quando a gente diz ai? Olha, não faça isso. Ai de ti se tu fizer isso. Né? Não é o que a gente costuma dizer para os nossos filhos? Ai de você se tu não fizer, né, o que eu estou te dizendo. Ai, significado de ai, expressão de dor, de desaprovação, de susto. Ai, que tristeza esta conta para pagar, né? Dor, grito, lamento, né? Susto, lamúria, choradeira, né? Manifestação de dor, grito de aflição, né? Quando foi que passaram dois ais, dois gritos de aflições, irmãos e irmãs? Não vem nada na cabeça de vocês? Então calma. Vocês se lembram da Primeira Guerra Mundial? O primeiro grito de aflição? E a Segunda Guerra Mundial? O segundo grito de aflição, né? É passado o segundo ai. Se passaram duas guerras mundiais. Eis que o terceiro ai cedo virá. Eis que a terceira guerra mundial está para vir. Verso 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam:
Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então a terceira guerra mundial tem que acontecer, porque antes disso, Cristo não vai voltar. Então, meus irmãos e irmãs, 12 tribos, negros e negras, estamos no caminho da terceira guerra mundial. O Trump acabou de fazer o primeiro passo. E o que isso nos diz? Aqueles que estão acordados, é claro, que nós temos que manter os mandamentos. Nosso tempo está se esgotando, pessoal. Ouça, ó Israel, 12 tribos, se preparem para a salvação. Ok? O nosso tempo está se esgotando. Com isso eu digo, toda glória pertence ao nosso Deus, o nosso Altíssimo Pai, o Criador dos céus e da terra seca. Mantenham os mandamentos e fiquem com Deus. Pode adornar o sarcófago de um deus. Então me ajuda a entender o que esses novos deuses dão. E o que eles levam embora. Sua sede não inspira nossa confiança, apenas nossa curiosidade. Eu não sou um deus. No sentido de que posso suportar a exploração, opressão e repressão. Meus adoradores sabem que a liberdade não é de graça. Eles sabem que a mais potente arma de controle para o opressor é a mente do oprimido. Eles sabem que a escravidão não é uma condição. A escravidão é um culto. O tráfico de humanos é um culto. A escravidão recebeu um nome novo que é a porra da direita alternativa. E num estalo, se foi mais um. A cada 30 segundos, uma garota refugiada, cor de chocolate, cor de caramelo, cor de marmelada, ossos vermelhos e melanina na pele é levada. A cada 30 segundos. E para piorar as coisas, esses fantásticos novos proprietários de plantation construíram uma tubulação para levar nossas crianças da escola para a prisão mais rápido do que um corte pode sangrar. E quem tem sorte vai da escola para a NFL, onde um preto sequer pode protestar. Foram programados desde o nascimento, com péssimas opções de comida, água potável contaminada, violência das armas, brutalidade policial e trauma após trauma após trauma. Transtorno pós-estresse? Sem terapia. Desaparecidos? Sem alerta âmbar. Sozinho. Vulnerável. Um estalo e... se foi mais um. Estou ouvindo, irmão. E também os ouço. Minha rainha, o mundo supõe que as pessoas brancas são naturalmente boas. Então, quando uma coisa ruim acontece, é uma pessoa boa fazendo uma coisa ruim. Eles supõem que as pessoas negras são naturalmente más. Então, quando algo bom acontece, é apenas uma questão de tempo até a verdadeira natureza daquele animal mostrar sua cabeça horrível. Quanto tempo mais podemos esperar? Você contabiliza os dias, numerando os anos para os escribas que registram a história humana. Você vê progresso? Eu conto 1, 2, 3 deuses africanos nessa sala. E 2 deles querem exercer a contenção e deixar o trabalho de jumento continuar enquanto vocês vivem sua melhor vida. A guerra está sobre nós. Uma velha senhora branca está morta. Wednesday vinga Zoraya Veterniaia. Mas se fosse uma senhora negra, como essa velha alma doce. O martelo de Chernobyl?
não iria golpear.